Boa noite! Eu tô vendo a rapaziada aqui presente, daqui na Campus Party. Tudo certo? Tudo beleza? Tudo bom? Tudo suave? Bom, vamos agora aqui fazer uma aula, uma roda de bate-papo, apresentação artística. Deixa eu chegar mais perto de vocês aqui, apresentação artística sobre slam de poesia. Você já ouviu falar de slams de poesia? Não. Não? E você? O YouTube, algum lugar assim, internet e tal? Não. Mais alguém aqui que não ouviu falar sobre slams de poesia, poetry slam? O que são slams de poesia? Ali vocês estão vendo a palavra slams, né? Que lembra muito a palavra bater. É uma palavra muito utilizada no esporte, né? Quem já ouviu falar de Grand Slam de tênis aqui? Quem ouviu falar de slam de basquete? Eu. Boa noite. Então, o slam de poesia é o esporte da poesia. São competições de poesia falada, que na verdade é um termo que surgiu muito lá fora, dessa poesia falada, mais ligada à oralidade, chamado de spoken word. Já desde o início dos anos 70, com o Gil Scott Heron, Last Poetry, vários artistas que trabalharam com essa coisa da poesia falada acompanhada com música, eles trabalham muito o tipo de poesia no slam. A diferença do slam é um movimento mais ligado à competição, esporte, é um circuito de poesia falada que acontece hoje em várias comunidades do mundo inteiro. Hoje existem mais de 500 comunidades de slams, é muito difundida no Brasil. Existem slams de poesia Acre, Amazonas, Rio Grande do Sul, Paraíba, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, em todos os estados. Em São Paulo existe mais ou menos umas 50 comunidades de slam já. E deixa eu passar aqui. Bom, como está escrito ali, uma competição de poesia falada. Os poetas recitam texto. Você pode recitar o texto lido, poema decorado. Você pode recitar letras de música a capela. Geralmente o poeta ele faz algumas apresentações que envolvem os dois trabalhos de música e poesia. É um tipo de manifestação que, aqui no Brasil, ela acontece muito em várias periferias e nas regiões centrais, em ruas, praças, espaços públicos. É um espaço de voz também. Ele é um espaço que ajuda a trabalhar o protagonismo do jovem da periferia, ou de várias faixas etárias. É um espaço também que eu gosto muito, não só eu, mas como a Roberta Estrela Dalva, que é a pessoa que trouxe o slam de poesia para o Brasil. Ela deu um termo que eu achei muito interessante para esse movimento, que é Ágora 2.0. A Ágora é aquele encontro na Grécia Antiga, onde as pessoas tinham espaço para falar de forma democrática, cada um manifestava seu poder da fala, sua opinião, de forma livre. E aqui no caso de hoje, né, o slam até democratiza muito mais ainda, né, porque creio eu que na Ágora, na Grécia, ainda escravos não podiam falar. Aqui, no caso, todas as pessoas têm espaço de fala, temas variados, o que você puder falar, é o espaço de livre manifestação da arte. Bom, esse tiozinho aí, meio essa pegada maluca aí, esse tiozinho é uma pessoa que começou com tudo isso, nessa loucura que vocês estão vendo assim. Começou com Max Kelly Smith, da classe artística, operário ali da cidade de Chicago. Ele tinha um evento num bar e ele tinha um espaço que ele chamava de Open Mic. Por volta mais ou menos de 1984, ele resolveu abrir esse espaço para poetas, o Open Mic, microfone aberto para os poetas da região. E deu muito certo, né? Começou a frequentar várias pessoas na época. E por volta de 1986, nesse período ele era para ter uma apresentação artística no dia, acabou não rolando. Ele falou, vou fazer um improviso aqui, vou fazer uma brincadeira maluca aqui. Vou fazer uma competição de poesia. Ele aproveitou esse espaço do Open Mic, falou, vou fazer uma competição de poesia com notas, tudo.
Chegou no dia, deu muito em poucos anos, esse formato do Poetry Slam se espalhou pelos Estados Unidos inteiro, em várias cidades, Nova York, Los Angeles, várias cidades americanas espalharam esse movimento. Em pouco tempo ele chegou na Europa, Londres e Paris, inclusive a cidade de Paris ele tem uma cultura muito forte dentro dessa coisa da oralidade, da cultura hip hop, da manifestação da fala, né, da oralidade. Então, um local que cresceu muito esse movimento foi França, mais especificamente Paris. Tanto que é uma região hoje no mundo que ocorre um campeonato mundial de poesia falada. Alguém aqui já ouviu falar de alguém, ficou sabendo que em algum lugar do mundo existe um campeonato de poesia mundial, de poesia falada? Existe. Todo mês de junho, em Paris, ocorre a Copa do Mundo de Poesia, com poetas de vários países, Madagascar, Canadá, África do Sul, Inglaterra, Rússia, Estados Unidos, Brasil, né? Vários países do mundo, esse torneio de poesia, uma vez por ano. E tudo começou com esse tiozinho aí, que inclusive ele continua fazendo no Green Mill, o bar de jazz em Chicago. Ainda hoje ocorre esse slam de poesia que ele faz toda semana lá com o mic aberto e o próprio slam propriamente dito, né? Lá em Chicago. Bom, aí o movimento foi crescendo, Estados Unidos, Europa, Ásia, África cresceu bastante, principalmente os países da África Ocidental, né, que já tem essa cultura muito forte da oralidade, a cultura do griot, né, que é o contador de história, a pessoa que narra toda a parte cultural da sua civilização, né? E na África, alguns países africanos, principalmente da África Ocidental, cresceu muito esse movimento. Ásia, América Latina. E aí, isso daí chegou no Brasil, no nosso país aqui, Tupiniquim, né? Nessa terra aqui que segue a última flor do Lácio, que é a língua portuguesa. E é o seguinte. Opa. ZAP. ZAP significa, é uma sigla, né? Zona Autônoma da Palavra. E em 2008 surgiu o primeiro slam de poesia no Brasil. Começou num espaço ali em São Paulo, no bairro da Zona Oeste, próximo à região central, mas de São Paulo, na Zona Oeste, um espaço chamado Núcleo Bartolomeu de Depoimentos. O Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, na verdade, é um espaço teatral, é um espaço de teatro hip hop. É um coletivo que trabalha elementos da cultura hip hop com poesia, com artes e teatro, né? São pessoas do teatro ligadas à cultura, então eles têm vários projetos, vários trabalhos ali que eles misturam ópera rap com apresentação cultural de hip hop e musicalidade, né? E aí a Roberta Estrela Dalva, que é uma das organizadoras do Núcleo Bartolomeu, ela trouxe esse formato, né? Teve algumas experiências lá fora, chegou a ver o Poetry Slam, a cultura do spoken word lá nos Estados Unidos e também da Europa. Aí ela resolveu fazer um experimento aqui no Brasil. Primeiro ela fez o teste para saber se tinha algum slam de poesia aqui. Fez lá, pesquisou, não tinha nenhum, colocou lá e criou o ZAP, Zona Autônoma da Palavra, primeiro slam de poesia no Brasil. Fez o experimento em 2008, ali nesse espaço do Núcleo Bartolomeu. E aí começou toda essa doideira aí, essa loucura de poesia falada do slam com a Roberta. Começaram a colar vários poetas, né? Aqui no Brasil já tinha um movimento muito forte de saraus de poesia, de batalhas de MC. Então isso aí fortaleceu muito a chegada dessas pessoas até aqui e acabaram participando desse evento, né? Desse movimento, né? Bom, Roberta Estrela Dalva é essa guria aí. Alguém aqui já ouviu, eu não sei se por internet, né? Ele é muito popular em São Paulo, esse programa, mas não sei se por internet, um programa chamado Manos e Minas, na TV Cultura. A apresentadora do Manos e Minas, a Roberta Estrela Dalva, ela trouxe o slam de poesia e ela foi a primeira Slam Master. Slam Master é um termo que significa não só
O mestre, quem é mestre de cerimônia apresenta o slam, mas é quem participa de toda a organização também, trabalha em toda a regra, todo o trabalho de fomentar o slam na cidade, criar a rede, ampliar a rede dos slams nas suas comunidades, né? E também trabalhar com oficinas de arte e educação dentro dessa área. E a Roberta é atriz, cantora, arte educadora, slam master, né? E, no caso, ela representou o Brasil na Copa do Mundo de Poesia em 2011. A Roberta Estrela Dalva foi a primeira brasileira a participar da Copa do Mundo em 2011. E a Roberta está aí nativa até hoje, fazendo trabalho de expansão do slam. Ela organiza no Rio de Janeiro a Flup Slam, junto com o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, que é um campeonato também nacional de slam de poesia. Ela organiza o Rio Poetry Slam. O Rio Poetry Slam é o primeiro campeonato mundial da América Latina de poesia falada. São poetas do mundo inteiro, Europa, Ásia, América Latina, América do Norte, que ocorre também em várias comunidades do Rio de Janeiro. Cada ano eles fazem numa comunidade diferente. O slam de poesia falada, ele segue algumas regras para você participar, né? Bom, se a pessoa tem poema autoral, escreveu, eu até coloco essa questão que é muito interessante, ocorre uma discussão dentro dessa coisa do slam, principalmente no início, né? As pessoas elas discutiam assim, vale a pena, é lícito, é bacana você dar nota para a poesia? É uma questão que rolou muito, assim, de você dar nota para a poesia, né? Só que, assim, tem uma questão dentro do Poetry Slam, por ser poesia falada, é interessante que seja poemas próprios, autorais, dentro da competição. Por quê? Você meio que quebra aquela questão de pegar um clássico que o poeta não está ali no lugar para dizer se ele autoriza a dar o poema, dar nota ou não, que algumas pessoas não gostam. O poeta que escreveu o próprio texto, ele se sente à vontade de colocar numa competição e receber nota ou ser avaliado. Até porque a questão do slam, a parte da competição da nota, ela é apenas um chamariz. O princípio básico do encontro é aquilo que eu comentei no começo, a ideia da ágora, o espaço de fala. E é o que tem se transformado muito o slam, assim. A ideia que eu percebo na essência é as pessoas terem o poder de fala. São muitos assuntos assim que a pessoa deixava guardado e nunca apresentava, era um espaço para a manifestação da arte. Tem uma coisa de celebração muito forte também, de você ter um encontro de pessoas de diversas vertentes, diversas ideias, diversos posicionamentos que você pode encontrar e manifestar sua fala no lugar. Então a questão da competição da nota é meio que, eu posso dizer que é a ponta do iceberg, é a vitrine, porque é o chamariz da competição, tem toda aquela coisa da energia, da celebração, mas o principal mesmo é encontro, né? Mas a gente sempre aconselha poemas de autoria própria, no máximo 3 minutos por causa do tempo, né? Tem slam que, o slam da Resistência, é o slam em São Paulo, ele tem, às vezes, tem 5.000 pessoas que frequentam e para se inscrever, 30 pessoas. Então a gente sempre coloca assim, no máximo 3 minutos para dar um controle de tempo, né? Outra coisa, não pode utilizar objetos cênicos, não pode utilizar acompanhamento musical e nem figurinos, coisas que vão chamar a atenção e tirar a concentração da poesia, porque a ideia é focar na palavra e focar no corpo da pessoa, na expressão corporal ou na expressão verbal, né? Eu falo expressão corporal e expressão verbal, porque assim, a ideia de surgirem várias vertentes do slam é bacana porque tem um formato de slam de poesia que é o slam do corpo, que é em linguagem de sinais, em libras. Então o que é manifestado mais no slam do corpo é a linguagem corporal, nem tanto a palavra recitada, apesar de ter um intérprete que recita a palavra, mas a apresentação do poeta mesmo, ou da poeta, é através do corpo, né? Por isso que é avaliado também a performance corporal junto com a letra, né? Outra parte de júri, que é uma coisa... Para julgar a poesia que vai ser apresentada, e a letra, como eu coloquei, né, o critério para eles avaliarem é letra, performance de cada poeta. Eu não coloquei ele que ia ficar muito grande na apresentação, mas notas geralmente são de 0 a 10. E também não coloquei porque hoje está muito variado, cada coletivo, cada comunidade organiza da sua maneira. Tem um slam em São Paulo, na Zona Sul, slam do 13, ele coloca de 0 a 13.
Eu já vi slam colocar de 0 a 5. Tem o menor slam do mundo, que é de poesias de no máximo 10 segundos. Bom, eu vou passar um pouquinho da noção para vocês terem a parte mais visual, né? Tem 2 vídeos aqui que falam um pouco sobre 2 slams que acontecem. Um é o Slam Resistência, que é, até hoje, eu acredito que é o maior slam do Brasil em matéria de público. E a página deles é a página mais visualizada, mais conhecida, no caso no Brasil, que fomentou e a divulgação dele ajudou a crescer o circuito no Brasil. E depois um vídeo sobre um circuito que é o Slam Interescolar, que é muito importante. É um circuito que acontece nas escolas de ensino médio e fundamental. Já no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, já tem um campeonato entre as escolas. Eu vou dar uma passada aqui. Opa, é ali. Sabotagem sem massagem na mensagem! É sobre a pele, é sobre a minha humanidade. Eu não aceito as migalhas da liberdade. Eu não conheço racismo reverso pra quem tem acesso social, mas eu entendo a cota pra quem sofre violência estrutural. E um recado pros caucasianos que dizem que não estamos à sua altura. Com cota ou sem cota, estamos chegando e vai se preparando para ter festival de turbante na sua formatura. Esse slam surgiu da sintonia junto com o ativismo, que é a slam, batalha de poesia. Intervenção poética de spoken word, né? O poeta apresenta em até 3 minutos o seu texto, sua poesia tem que ser sempre autoral, sem objeto cênico, sem instrumento musical, só você, a palavra e a intervenção. A primeira edição tinha umas 10, 15 pessoas, a maioria eram amigos mesmo, né, que já colavam nos outros movimentos de slam, de sarau e tudo mais. E aí os caras começavam a colar com a gente, aí foi começando a dar uma engrenada. O que eu posso dizer que foi uma propulsão grande pra gente é a nível nacional, a página. A gente criou a página no Facebook e começou a postar conteúdos, tanto dos vídeos da rapaziada, dos manos e das manas que chegava para mandar a poesia, e principalmente os conteúdos que a gente postava. A gente sempre colocava alguma matéria de cunho político, alguma parada que estava acontecendo do mundo e a gente comunicava isso. Isso virou até um lema pra gente, que é seja mídia. Seja mídia, passe, comunique, informe, solte a voz, porque a gente já foi calado tanto tempo que agora é a hora mesmo de esporgar mesmo, soltar todos os bichos contra quem sempre... Prefiro ser minha, que é a carteira do cartório vazia, levar sobrenome de vadia, me casar com alguém como você. Sexista, machista, conservador, absorve minha vida, observa a ferida, me quer serva, de quebra, É uma arte de guerrilha, é uma poética política. Cobre a morte do indivíduo marginal. Cabula, Salvador, Bahia, Osasco, Barueri, São Paulo. Num país em anestesia, quando a vítima é pobre, preta e de periferia. Bom, esse aí, Slam Resistência, dos mais conhecidos assim no Brasil. Passar o vídeo agora do Interescolar. Dona Maria, 65 anos, mulher moradora do Capão Redondo, diarista de segunda a domingo. Hoje, ela se dá uma folga e outra, visita seu filho mensalmente no interior de São Paulo, preso há 10 anos. Sou mulher, menina ou moça. Sinto muito em lhe informar, mas hoje... Não sou eu que vou lavar sua louça. Tal da família tradicional. Mas espera, tradicional de onde? É aquela que conta com marido, mulher, filho e amante? Ou a do tempo de colônia? Ou a do tempo de colônia, construída no estupro da mulher? Essa é a terceira edição do Interescolar. Primeiro, nós começamos com 4 escolas somente, né? Escola que a gente tinha uma relação, que era próxima da Guilhermina. E aí foi pequena, foi no teatro, foi bem bacana. E aí a segunda a gente fez com 20 escolas. Aí já foi num lugar maior, com bastante gente. E esse ano dobrou o número, foi para 40 escolas. Bom, esses são os poetas. Salve de palmas, todos os poetas estão aqui. Mas haverá resistência. Corta essa de marchar direito.
pode até me levar preso, ainda assim não me calarei. Os nossos movimentos literários roçam, e quando os nossos contextos se tocam, as vogais gemem, gritam. Eu penso na fórmula, utilizamos a matéria, e há efeitos, colisão, conexão. Eu digo em futuro do pretérito, mas entre o predicado, eu sou o sujeito. E não há febre que supere o calor da junção de nossos corpos, da conjugação de nossos verbos. O seu coração é um instrumento que talvez eu não saiba tocar nem a nota dó. E quando penso que faço só. E nossos braços envolvidos unem versos que nunca escrevi. A importância do slam foi porque esse sarau, esse movimento mudou minha vida. Me deu um sentido, me fez gostar de português, que era uma matéria que eu nunca gostei. Me levou e abriu um horizonte novo para mim. Nosso amor era mais feio que toda a sujeira desse poema, que eu faço questão de juntar todo esse entulho e jogar naquela cova do lado do seu sorriso. Eu vim aqui expor o quanto o meu relacionamento é abusivo. Onde já se viu, pedi um pedaço do meu lanche só porque ela já acabou com dela. Mas apesar de tudo, eu amo você e eu te amo de uma forma muito feia. Isso não é ruim. É o seguinte. Alguém tem algumas dúvidas, perguntas assim sobre o que é o slam, sobre o cenário, qualquer coisa assim? Eu vou ficar muito grato assim, que eu gosto de responder também. Pablo, só que ele pediu primeiro, depois eu com você, tá? Tá, ele botar daqui primeiro, tá? Posso fazer primeiro? Não, pode ser. Então, boa noite. A minha dúvida é se toda competição de slam de poesia, ela tem uma temática ou geralmente é livre? Os criadores podem, sei lá, improvisar mesmo sem uma temática fechada. Seu nome é? Marcilene. Marcilene, então, a proposta do Poetry Slam é que seja livre. Temas muito pessoais, variados, para ser espaço de livre manifestação da palavra, né? Tá aí até porque a sigla, né, do primeiro slam do Brasil, ZAP, Zona Autônoma da Palavra, para que seja um espaço de manifestação livre. Como eu até disse anteriormente, pessoas falam poema de amor, poemas engraçados, homenagem até ao cachorro. Qualquer tipo de poesia que você quiser fazer. Porém, entretanto, todavia, existe um movimento mais orgânico que leva algumas pessoas a seguir uma temática muito mais típica nos slams, somente os que ocorrem na rua e no espaço público, que são a maioria, que são temas muito mais voltados a questões sociais, questão de resistência. O próprio slam resistência que ocorre na Praça Roosevelt, eu até acredito que tem muito a ver com a egrégora do local, né? É um espaço em São Paulo que ocorre muitas manifestações populares, ligado a questões políticas, então aquele espaço ele acabou trazendo essa aura, e como é um slam que se espalhou muito, ele acabou meio que funcionando como uma espécie de norte estético, mas não significa que seja apenas isso. Eu particularmente eu faço nos slams poemas de amor e poemas dessas mesmas temáticas, alguns mais filosóficos. Tem pessoas que fazem temas muito pessoais falando sobre a família, então é muito de você. E a gente sempre aconselha o júri na hora de dar nota, não se guiar muito pelo que ele vê, acreditando que é apenas aquilo que tem. Avaliar o poema de acordo com o que o poeta apresente, a forma como ele apresenta. Então, é livre o tema, da forma que a pessoa puder se manifestar. Só tem as limitações nas questões técnicas, que é objeto cênico, figurino, essas coisas. Mas a poesia é livre, a pessoa pode fazer lendo, inclusive, se ela não souber de cor. Eu só queria ter uma dúvida se... Opa, tudo bem? Opa, tudo bom? Eu cheguei agora de paraquedas aqui, mas é que eu tava passando aqui, eu vi muita similaridade com a batalha de rap, entendeu? Que tem. O slam, ele tem alguma influência, ou a origem dele é semelhante? Como é que é? Você podia me explicar um pouco? Olha, tem muito mesmo, assim, tem muito a ver.
Até tanto no que diz respeito ao spoken word, né, que é o tipo de poesia do Islã, que surgiu nos Estados Unidos dentro do mesmo contexto cultural de onde surgiu a cultura hip hop, anos 60, anos 70, né, dentro dessa coisa, comunidades de Nova York, todo esse espaço. E a forma como ele se espalhou pelo mundo também foi dentro dessas comunidades onde a cultura hip hop sempre foi forte. Em Paris, quando eu fui participar da Copa do Mundo lá, eu tive muito contato com gente do hip hop que faziam rodas de rima e, ao mesmo tempo, rodas de poesia islã. E nos espaços de bares também. Então, muitos participantes do campeonato nacional na França eram MCs e que cantavam rap lá. Então, tem uma proximidade muito grande. Aqui no Brasil, os espaços também que ocorrem islã são espaços onde as pessoas fazem batalha de poesia. Tem batalha de poesia, começou como batalha só de poesia, depois começou a organizar paralelamente slams de poesia também. Então a proximidade, tanto no que diz a história e o formato estético e o lugar onde se manifesta é muito próximo, então. Mas a origem é praticamente, pode-se dizer que é a mesma, né? Porque vem de toda aquela coisa da oralidade, que tem uma questão de ancestralidade africana, né? Da cultura americana, onde veio o próprio spoken word e tal. É muito próximo disso, inclusive até aproxima da questão da oralidade que se manifestou também no Brasil, a cultura do repente, a cultura da embolada, sabe? Que no Nordeste muita gente da embolada e do repente está participando de slam e trazendo essa proposta estética também. E eu acho interessante porque cada lugar ele adquire um formato específico, como aconteceu com o hip hop, né? Aqui no Brasil você vê um Rapadura fazendo um rap com baião, o D2 fazendo com samba, e aqui o Poet Slam, as pessoas estão já juntando com linguagem de cordel, linguagem de poesia, como que eu vou dizer, muito próximo assim do que rola no Partido Alto, sabe, do samba, assim, essa coisa bem mais de urbana, mais brasileira, assim, beleza? É isso. Valeu, obrigadão. Ele ia fazer a mesma que você, por isso que eu achei engraçado, assim, dentro dessa temática do rap. Mais alguém? Boa noite. Eu queria saber se existe algum slam de poesia aqui em Brasília. Na cidade de Brasília, eu ainda não tenho conhecimento, mas no Distrito Federal tem um Slam Def, que é Slam DF, né? Mas eles colocaram Slam Def, que ocorre aqui em Brasília. Um amigo meu, Will, ele organiza aqui no Distrito Federal. Tem a página desse Slam no Facebook, se eu não me engano no Instagram também, eu não procurei, mas no Facebook tem. Slam é normal, escreve DF, D-F-E, com acento no E, em cima assim. E ocorre todo mês aqui também. Boa noite. Eu não sei se você já falou sobre isso, mas eu queria saber se o termo Slam tem algum significado. Eu perguntei o nome dela primeiro, acabei, esqueci de perguntar o nome dos outros, mas seu é? Gabriela. Gabriela, a palavra, ela veio do esporte, né? O Slam pegou emprestado do esporte, mas basicamente significa bater, né? A tradução de Slam direto é bater, mas é coisa do conflito mesmo dentro do esporte, né? Um time contra o outro, em conflito e um competindo com o outro, né? Como o Slam é a apresentação do poeta e o júri dá nota. O poeta seguinte, ele não vai, de certa forma, competir diretamente com o anterior. Depende muito da avaliação do júri. Então não é um embate direto entre o poeta e o outro. E aí a gente acabou meio ressignificando a palavra, assim. Tanto que hoje, olha que coisa interessante como o processo orgânico da língua se manifesta. A palavra Slam de poesia ficou associada à vertente de poesia, ao estilo de poesia do Slam. Tem lugares assim que as pessoas falam assim, tal poeta fez um Slam num evento, sem ser a competição. Porque é aquela poesia mais com uma temática combativa, de cunho social, com uma proposta muito próxima do rap, com uma energia muito mais forte, acabou ficando nomeando como Slam. Então, por exemplo, a Luz Ribeiro, que é uma poeta de Slam, ela participou de um show de um rapper lá em São Paulo. E fez um poema. E as pessoas chegaram, gostei daquele Slam que a Luz Ribeiro fez no show do Rincon Sapiência. Então a gente ressignificou nesse formato. E o significado ficou muito mais dentro disso, poesias que manifestam
a forma de resistência, ou poemas variados e a livre manifestação da arte, né? Então, a gente vê meio que ressignificando de acordo com o tempo, né? A origem era essa, de esporte combater, mas hoje é mais a coisa da poesia falada mesmo. Mais alguma dúvida, alguma pergunta, algo... Na verdade, é uma curiosidade, que você falou dos campeonatos internacionais, né? É em português? Como que é feito esse júri? Como é que acontece isso? Seu nome é? Alice. Alice, muita boa pergunta, assim. Que é uma dúvida muito grande dentro quando se fala da campeonato mundial, né? Ele acontece da seguinte forma: quem participa tem que falar na língua própria. Um dos princípios do campeonato mundial é celebrar essa diversidade, esse encontro de diversa cultura. Não seria interessante trazer uma língua única, né? Tipo, quebra um pouco essa coisa da hegemonia da língua, porque é justamente o oposto disso. É trabalhar a ideia de universalismo não dentro de uma linguagem única em padronização cultural. É o oposto, é trabalhar a ideia global no sentido de universo, né? Uno-verso, unidade na diversidade, a diversidade se interconectando. Então é interessante que seja na própria língua, que tragam poemas próprios mesmo para manifestação. Então ele faz o poema na própria língua. Qual a forma técnica de facilitar o júri, se o júri no local só conhece inglês? Por exemplo, quando o poeta do Brasil participa, eles colocam numa tela, existe um treinamento prévio, obviamente, colocam numa tela como se fosse um monitor, mais ou menos parecido como esse, um verso em português, eles dão prioridade na língua do participante, no caso do brasileiro, em português, em inglês, depois em francês, pelo fato de ser na França. Em inglês, que é uma língua muito difundida, então o pessoal vai entender, o júri vai entender. Em francês, a língua do país e a língua do poeta. O júri, na hora, avalia a letra lendo, como se estivesse lendo uma descrição lá, e avaliam a performance do poeta. Então, eles trabalham dessa forma, a apresentação, para quebrar essa barreira da língua. Eles fazem isso. Você falou sobre as regras. Teve alguém que já foi pego fraudando a regra de autoria, por exemplo? Cantando alguma coisa de alguém? Luiz. Meu xará Luiz fez uma pergunta interessante, né? Se eu falei das regras de poemas próprios, se alguém burlou. Olha, é muito difícil controlar. Acontece. Tanto no que diz respeito a, por exemplo, aconteceu já casos de alguém no slam levar parente ou amigo para dar nota porque é conhecido. Então a gente procura avaliar se não é conhecido, né? O jurado não pode conhecer ninguém. E se acontecer de alguém fazer um poema conhecido e alguém no recinto conhecer, avisar e o poeta é punido e tal. Esse tipo de coisa, assim. Mas acontece, a gente tenta controlar da maior forma possível. Aconteceu um dia no slam da Guilhermina que eu estava presente e um poeta estava recitando e depois chegou um outro lá, ó. Uma coisa, eu já vi uns 5 poetas nesse poema, tipo, que eu conheço. Acontece esse tipo de coisa, mas não dá para controlar 100%, mas a gente tenta controlar. Até porque também a gente leva a coisa um pouco na malemolência, né? Porque é importante é do encontro. Mas a gente toma muito cuidado quando acontece o Campeonato Brasileiro, que é o Slam BR, porque vale vaga para representar o Brasil, né? Eu ia perguntar do amigo. Última pergunta aqui do... A última pergunta era que eu fiquei sabendo que tem um amigo aqui contigo que vai fazer uma palhinha, não tá rolando? O amigo macaco. Vai ter sim. Aí. O macaco que caiu. O macaco que caiu. O macaco que... Era uma vez um macaco do 6º dia, que já nascia sob o signo da rebeldia.
vivia pelos galhos da árvore da vida, nem um pouco satisfeito com seu tipo de comida. Usou e abusou do polegar opositor pra fazer oposição à regra do Criador. O fruto proibido ele pegou, devorou, se embriagou, desequilibrou, escorregou. Ele despencou ao som de Lucy in the Sky. Quem mandou ignorar o aviso do seu pai? O preço que pagou por sua vontade própria foi a queda numa savana da Etiópia. A cabeça levou um choque tão violento que ficou inchada, repleta de pensamentos. Ele desenvolveu uma rara enfermidade, uma esquizofrenia chamada humanidade. Depilou o corpo, resolveu andar ereto, aprendeu a falar e não quis ficar mais quieto. E logo ele chegou com umas conversas bagunçadas de que a natureza tinha que ser dominada. De manhã ele era um macaco de Cro-Magnon, à noite ele já era um macaco.com. Acendeu sua fogueira em todos os lugares, deixou sua pegada até dos solos lunares. O que aconteceu? O macaco caiu. Por que aquele fruto ele teve que comer? Ele se machucou, ele ficou mocaco. Ele pirou, ficou com a cucamá. Mas o que aconteceu? Por que aquele fruto ele teve que comer? Ele se machucou, ó, ele ficou mocaco. Ele pirou, ó. Seu transtorno bipolar vai de Marte a Afrodite, ó. Vai do Partenon ao campo de Auschwitz, entre o navio de Darwin e a Arca de Noé. Não consegue entender quem realmente ele é. Tem na mão direita a grana que ignora o coração. Ele inventa o problema pra vender a solução, pra fugir da sua verdadeira naturalidade. Ele vive almejando uma tal felicidade. O animal doente que controla o seu destino. Na Ilha das Flores ficou abaixo dos suínos, inquilino de um planeta que ele chama de aldeia, onde bomba de hidrogênio ele semeia, meia. Tem dia que ele tem a compaixão de quem só corre. Tem dia que ele tem, ó, a ambição de um Dr. Gore. É um simiano totalmente controverso. É um vírus no software do universo, ó. O que aconteceu, ó? O macaco caiu. Por que aquele fruto ele teve que comer? Ele se machucou, ele ficou mocaco. Ele pirou, ó, ficou com a cucamá. O que aconteceu? O macaco caiu. Por que aquele fruto ele teve que comer? Ele se machucou, ele ficou mocaco. Ele pirou, ficou com a cucamá. O que aconteceu? O que aconteceu? O macaco caiu. O que aconteceu? O macaco caiu. Mas o que aconteceu? O macaco caiu. Mas o que aconteceu? O macaco caiu. Mas o que aconteceu? O macaco morreu. Mas o que aconteceu? Nem caiu, morreu. Ele pirou, ficou com a cucamá. Ele se machucou, ele ficou mocaco. Ele pirou, ficou com a cucamá. Mas o que aconteceu? Macaco caiu. Mas o que aconteceu? Macaco caiu. Mas o que aconteceu? Mas o que aconteceu? Mas o que aconteceu? Agora ele morreu. Ele ficou com a cucamá. Valeu, gente!